que é um jogo brigado, a bola não anda, não corre, né? Um jogo muito mais físico, como falou ali o Rafael Paiva. Acho que o Grêmio foi melhor, realmente, foi a equipe que mais pressionou, teve as melhores oportunidades, Soteldo em noite inspirada, né, fazendo mais um gol. Mas um bom jogo dele, hein? Mais um bom jogo. Tecnicamente, a gente sempre falou que é um jogador de qualidade. A questão era o comprometimento, né? Ele já tinha sido cobrado no Santos, já foi cobrado no Grêmio, mas ontem, acho que, de novo, vestiu a capa do protagonista que ele é. Ainda acho que o Grêmio tem a carência e a ausência do camisa 9, que em várias oportunidades, e até o jogo de ontem pedia muito disso, de ter um cara mais contundente, mais eficiente, com mais presença, esse jogo físico, né? O Renato de novo apostando nesse ataque com mais movimentação. E o engraçado é que o Grêmio ele tem um ataque de jogadores carregadores de bola, né? O campo não permitia muito isso. Mesmo assim, a qualidade do Soteldo sobressaiu no lance ali. Acho que o Maicon foi muito mal, porque ele vai para dar um carrinho, né? E aí sai deslizando, né? O jogador só bota por cima e dá continuidade na jogada, abrindo ali para o lado esquerdo. Então, assim, é difícil você analisar uma partida de futebol quando não existia um jogo, por conta das condições do gramado, né? Muita chuva, a gente pode focar só na grande área, que ali era lama pura. Que é onde se decide o jogo, né? Mas no meio campo também a bola parava, então assim, não tinha condição de ter um jogo de futebol, acho que a arbitragem errou muito nesse tipo de situação. Pressionada também a arbitragem ontem. Muito pressionado, os jogadores do Grêmio, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, né? Já existiu uma insatisfação muito grande por tudo que aconteceu no meio de semana. Então ontem os jogadores do Grêmio pressionando muito a arbitragem, aí o jogo não andava, né? Qualquer toque já caía. Então assim, é difícil analisar futebol quando a gente viu o que aconteceu ontem na Arena Condá. Acho que o Renato pegou até leve. O Renato, que é tão crítico, ele chegou a ser crítico com o gramado do próprio estádio dele. Foi muito criticado por isso, né? O campo do Grêmio. Ele até pegou leve, porque ele falou que a chuva prejudicou um pouco o espetáculo. Primeiro, não foi um pouco. Segundo, não houve espetáculo. Né? Foi muito pesado. E a gente falou de pressões do árbitro. Paulo César Zanovelli. Pelas leis do futebol, a gente sabe que essa é uma prerrogativa do árbitro. É o árbitro que fala tem condição ou não de gramado, ou pelo menos deveria ser. Você imagina as pressões que o árbitro não sofre, por conta, inclusive, da CBF, para só adiar partidas em casos extremíssimos, por causa desse calendário que a gente tem. A gente tem um campeonato já todo esfacelado, com todo mundo com jogo a menos, com o Inter com jogo a menos, com o Grêmio com 2 jogos a menos. Então, é para não criar um problema, sacrificou-se um dos jogos do campeonato, um espetáculo, né? Foi outro esporte, foi polo aquático. Pior que polo aquático, foi luta na lama mesmo. Do ponto de vista positivo para o Grêmio, o apoio da torcida, né? Uma pressão, a torcida chegando junto, a torcida do Vasco também, né? O estádio lotado, e uma vitória importante para uma equipe que precisa se recuperar, que está ali na parte de baixo da tabela. Eu não acho que o Grêmio vai ser rebaixado, né? Pelo fator Renato Gaúcho, acho que esse elenco tem potencial para crescer. Então foi acho uma vitória merecida, pelo que a gente viu dentro do campo, o Grêmio foi superior. Vamos dar uma olhada, só para a gente ver os números. É o jogador mais próximo do gol. Desde que voltou da Copa América, 5 jogos, 2 gols, 2 assistências, 14 chances criadas, o cara que mais dribla no time. Tá jogando bem, tá numa sequência legal. Inclusive, justamente foi ótimo você trazer essa tela do Soteldo, porque quem tá... Jogadores, então assim, ele sabe o momento de blindar, ele sabe o momento de expor um pouco mais e dar uma pancada, né, ali para a imprensa, e isso causa uma melhora dentro de campo, além de ser um técnico competente também. Então, assim, acho que o Grêmio ainda tem jogos atrasados e tem um time crescendo de produção. Ontem, mais uma vez, foi superior a um adversário e mereceu o resultado. E o que esses 2 jogos sem vitória, né, Dona, essa queda do Vasco, o que isso significa aí pro Cruz Maltino? Olhando ali para a tabela, o time se mantém com 23 pontos, está no meio da tabela, respirou bem depois daquela sequência. Mas o que dá para tirar desses 2 últimos resultados ruins? Cautela. Eu acho que o time melhorou com o Rafael Paiva. Perdeu um jogo contra um adversário melhor, que foi contra o Galo. Ali acho que não tinha muita crise. Dentro de uma tabela projetada de pontuação, você conta em perder um jogo na Arena MRV para um elenco que é muito superior. E ontem é o que a gente está falando aqui, né?
eu acho que o estado do gramado prejudicou muito também qualquer tipo de boa atuação. Por exemplo, você pensando em um Felipe Coutinho para jogar ali, complica pro jogo dele. Jogador criativo, jogador de carregador de bola. Leve. Ele dosou. Aí você botou 45 minutos o Coutinho, 45 minutos o Payet. E eu acho que o caminho pro Vasco vai ser esse. Os dois juntos só em circunstância de jogo. Pra ter Mas eu acho que pro jogo de ontem não era nenhum nem outro. Tinha até risco. O jogo de ontem, o jogo que se apresentou, não era um jogo nem pro Coutinho nem pro Payet. É para jogadores de mais força mesmo. Virou batalha pela bola. Eu achei até que o Payet entrou um pouco melhor que o Coutinho. Até porque ele tem uma condição física melhor, Sim. né? E quando ele faz Payet no Coutinho, significa que ele está aos 90 minutos com pelo menos um jogador em campo que não devia estar lá. Né? Talvez isso seja até mais grave do que os dois juntos por algum tempo. Porque durante todo o jogo, o Vasco realmente contou com Pelo menos para o jogo de ontem, né? Olhando para o cenário de ontem. Pelas condições do jogo de ontem. Um gramado encharcado, enlameado. É um cenário que não permite a eles executarem o futebol que eles têm. E sendo muito justo, se você for analisar, o saldo ainda é muito positivo, porque ninguém esperava uma arrancada tão boa do Vasco com o Rafael Paiva. O contexto era péssimo do clube. Então você já consegue estar um pouco mais distante numa zona do rebaixamento, só que é uma oscilação natural que todas as equipes vão passar. E eu acho que a briga do Vasco é para você tentar ficar ali numa zona de conforto. Que os resultados anteriores foram tão bons que o time ainda tem uma gordura ali. Né? Ele está numa situação ainda tranquila. Esse alerta ainda está ligado. Sim. Ou pelo menos está no painel ali. Sim, eu acho tem uma turma nesse campeonato que é o clube do ainda não nos salvamos. Como ainda não salvamos nada. Né? Vasco, Corinthians. É a turma dos 45. Porque tem uma turma em ascensão, que é, por exemplo, Fluminense, Grêmio. Esses precisamos tirar o pé da lama. Tá. Depois de tanta lama. O Grêmio ontem meteu o pé na lama, mas porque o Grêmio, em aproveitamento no campeonato, num campeonato com tanto jogo a menos, a gente tem que ver pelo aproveitamento. O Grêmio ainda tem que remar. A conta do Vasco ainda é 45. Então, assim como a do Corinthians. Eu acho que deve ser a conta, mas eu acho que internamente, até pelo que eu conversei, a mentalidade que o Pedrinho está tentando colocar é uma mentalidade de brigar por algo a mais. Então, se for para colocar um objetivo do Vasco, seria buscar pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Só que, obviamente, não é o momento de empolgar. O campo está mostrando que é cautela. É uma equipe que ainda precisa de uma pontuação para ficar distante ali da zona do rebaixamento, mas acho que dá para você colocar como objetivo, isso seria acho que um bom primeiro passo para o Vasco, voltar a uma competição continental. Voltar uma Copa Sul-Americana. Voltar a uma competição continental. Voltar uma Copa Sul-Americana. Seria importante esportivamente, financeiramente. Isso seria muito atrativo até para como o mercado vai enxergar essa possível reconstrução do clube. A gente fala muito da questão dos grandes que estão embaixo, né? E a cada rodada é interessante monitorar, insisto, quem vai para o lugar desses grandes. Como é que está o Juventude? Como é que está o Criciúma? Como é que está o Vitória? Porque eu acho que condenado mesmo desse campeonato, até pela matemática e pelo que não está conseguindo fazer, é o Atlético Goianiense. O resto, meu amigo, tá todo mundo. Esse campeonato é tão. Gente, até outro dia o Fluminense, a gente falava da situação, logo quando está o Fluminense. Mas o Atlético. O Fluminense ganhou 9 pontos. O Atlético ganha. Não, eu acho que o Atlético. Acho que o Atlético. É que agora é o seguinte: a gente teve uma O Fluminense situação. tem muito mais qualidade que o Atlético. Nos últimos 2 meses agora, a gente viveu o seguinte: jogos do Campeonato Brasileiro 2 vezes por semana. Isso possibilitou mudanças na tabela muito rápidas. Porque, por exemplo, o Fluminense, em 3 jogos, Cuiabá, Palmeiras e Bragantino fez 9 pontos. Sem tomar gol. Em uma semana, ele fez mais da metade dos pontos que ele tem em 3 meses e meio de campeonato. Em uma semana, porque venceu domingo passado, venceu o Palmeiras na quarta e venceu... Então, em uma semana. Tinha uma vitória só, quadruplicou o número. Então, ele tem 17 pontos, foram 9 em uma semana, ele tem mais pontos nessa semana do que no resto do campeonato inteiro. Agora, isso vai mudar. Agora a gente volta a ter Copa do Brasil, Libertadores. Então, o fluxo, o andamento da pontuação no Campeonato Brasileiro vai ser mais lento. Vai pingar. Vai pingar uma vitóriazinha aqui, outra vitóriazinha ali e tal, um ponto. Ih, perdeu um jogo. Você perdeu um jogo, você vai ficar 2 semanas remoendo aquele jogo que perdeu. E times que eventualmente forem eliminados em competições mata-mata também terão semanas para trabalhar, semanas para absorver uma derrota ou uma vitória, enfim. Até para fechar a questão do Vasco, tá pegando aqui a sequência.
O Vasco agora ele tem uma sequência muito importante para tentar desgarrar ali da situação Uma complicada. sequência que ele vai ter tranquilidade, porque ele não está em competição. Está na É a Copa do Brasil. Contra o Atlético Está na Goianiense. Copa do Brasil, mas não está ali na frente na Libertadores, então ele vai ter um pouco de descanso. E na Copa do Brasil o Vasco tem uma certa obrigação de passar. Ele é considerado favorito e seria muito importante passar para a próxima fase. Mas Campeonato Brasileiro, né? Ele pega agora o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, depois Bragantino, em casa. O Vasco vai jogar em casa. Um jogo que você precisa pontuar. Depois, jogo de volta em casa contra o Atlético Goianiense, e aí ele tem uma sequência importantíssima contra adversários, olha, Fluminense, Criciúma fora, recebe o Atlético Paranaense e depois vai para o Barradão para enfrentar o Vitória. Então é uma sequência para o Vasco tentar uma pontuação para não voltar ali aquela zona Dá para da pensar confusão, né? legal, dá para pensar em pontuar. Portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras dos jornalistas ali, dos comentaristas da ESPN relacionadas ao jogo do Vasco, onde não teve jogo, o jogo que não teve jogo, essa que é a pura verdade. Realmente a situação na Arena Condá era bastante complicada. Você viu ali o Donan falando sobre a situação envolvendo o calendário do Vasco, pega Bragantino, Fluminense, Atlético Goianiense, tem uma sequência muito boa aí que o Vasco pode fazer uma boa pontuação, além, é claro, também de confrontos diretos que o Vasco precisa vencer para conseguir, de vez, desgarrar da zona de rebaixamento, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil e faltam apenas 1.000. Eu conto muito com a sua moral, com a sua força e com a sua ajuda, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!